Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 3. Vamos então à primeira mensagem da nossa série de mensagens sobre relacionamento. Eu quero nessa noite dar algumas bases sobre relacionamento. Eu quero dar estrutura, quero fincar algumas estacas para que você possa se relacionar e entender sobre relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Nós vamos ouvir isso no decorrer das próximas semanas, também com outros pastores, e eu queria que você guardasse isso, anote, pegue um papel, algumas coisas que o Espírito Santo for falando ao seu coração, você vai anotando. Gênesis capítulo 3, verso 8, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela tua graça e obrigado pelo louvor, obrigado pelo momento da oferta, pela ceia, e obrigado, Senhor, pela vida do Guilherme aqui, que está nos servindo nessa noite, interpretando esse culto, Senhor, em nome de Jesus, que venha sobre nós uma unção. Feche os seus olhos agora, receba uma unção do Espírito, uma graça especial de Deus, um óleo fresco venha sobre você agora, e que o Espírito Santo tenha liberdade de tocar lá no fundo da sua alma e mudar algumas atitudes tão necessárias para que a gente possa viver essa vida de forma abundante, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o que está acontecendo aqui é que Deus, um dia ele resolve plantar um jardim lá no Éden. E ele planta um jardim cheio de árvores, cheio de alimento. Ele faz o homem, Ele faz o homem por quê? Porque desde o início da criação, Deus estava buscando alguém que de forma espontânea, sem pressão, de forma voluntária, pudesse se relacionar com Ele, e que isso não fosse algo impositivo, mas fosse algo muito voluntário e com uma base muito bem estabelecida, que fosse o amor, e que é o amor. Então, Deus busca o homem, e ele forma esse jardim, dá alimento ao homem, dá toda uma estrutura necessária para que esse homem pudesse viver no jardim de forma abundante, se relacionando com ele, tendo o seu alimento. E aí, não só isso, mas Deus pega todos os animais que ele forma, ele leva lá para o homem, para Adão, para que o homem pudesse nomear, dar nome a esses animais, e o homem dá o nome a todos os animais, todas as aves, e o animal, e o nome que o homem desse, era o nome que ficaria estabelecido para aqueles animais. Aí Deus, o homem não acha no meio dos animais alguém que ele pudesse se relacionar. Aí Deus faz esse homem dormir, tira uma costela e forma do lado desse homem, a partir dessa costela ele forma a mulher, para que ele pudesse ter alguém que fosse coigual a ele e pudesse se relacionar com essa pessoa. Então está tudo muito bom. Então tem um jardim com um clima extremamente agradável, provavelmente, tem lá o alimento disponível para que ele pudesse guardar e cultivar. Tem ali os animais que agora ele pode chamar os animais pelos seus nomes, porque ele deu os nomes, então aquilo ali era ele que estabeleceu sob a bênção de Deus. Tem uma mulher agora que ele pudesse se relacionar como igual e agora pudesse procriar juntos e encher aquele lugar. Até aqui acontece o que nós lemos aqui. O homem peca, desobedece a Deus, e aí quando ouviram a voz, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher,
por entre as árvores. Agora está acontecendo algo estranho que não foi programado por Deus. O homem está agora se escondendo de Deus. Uai, mas o que está acontecendo? Deus chega no jardim, talvez num lugar combinado, não acha o homem e fala: Adão, onde você está? O que está acontecendo? Aí Adão responde: eu ouvi a tua voz, porque estava nu e tive medo e me escondi. Mas por que você teve medo e por que você está se escondendo? Queridos, a partir desse momento, há uma interrupção do relacionamento entre o homem e Deus. Nasce um obstáculo da comunhão entre o homem e Deus, que é o pecado. E aí começa-se um problema, porque não só esse pecado afeta o relacionamento entre um Deus santo com um homem pecador, e como é que pode um Deus santo se relacionar com um homem pecador, e agora o problema também está no relacionamento entre o homem e a sua mulher. Porque ele falou: o que aconteceu, Adão? A mulher que tu me deste, quem que deu? Pronto, a culpa agora é de Deus. O Senhor me deu uma mulher, essa mulher foi lá, pegou um fruto e me deu, e eu comi. Tá bom, Deus falou assim: tá bom. Chegou para a mulher e falou assim: e aí, Eva, o que foi? O que aconteceu? Não, a serpente me enganou e eu levei o fruto, e eu comi o fruto. Então agora há um problema de relacionamento entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher. Ninguém assumindo a sua responsabilidade. Isso não é novo. O que acontece muitas vezes no nosso meio não é novo. Onde as pessoas não assumem as suas responsabilidades por aquilo que fez. É antigo, está desde a origem. E aí nasce um problema de relacionamento entre homem e mulher. Agora o problema precisava ser resolvido. E como é que resolve o problema? Primeiro, tem que se resolver o problema de relacionamento entre o homem e o seu Criador. Como é que se resolve o relacionamento entre o homem e o seu Criador? Deus estabelece aí a morte de alguns animais e o sangue derramado dos animais, mas isso não foi por um tempo. Mas precisaria ter um sacrifício perfeito para que o homem novamente pudesse se relacionar com o seu Criador. Aí vem Jesus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí ele se sacrifica, ele morre. A ceia dessa noite está representando isso. O corpo de Jesus é colocado na cruz do Calvário, o sangue é derramado, e a partir desse momento há um vínculo novamente através de Jesus. O véu foi rasgado, a parede de separação foi rompida, e agora o homem pode se relacionar com o seu Criador através de Jesus. Amém, não? Mas agora como que resolve o problema entre o homem e a mulher? Que houve um problema, uma dificuldade agora, porque um joga a culpa em cima do outro. Como é que resolve isso? A partir do momento em que o homem restabelece a sua comunhão com Deus, a partir do momento que o homem reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a partir do momento que o Espírito Santo desce e entra nos nossos corações, então agora nós estamos novamente vinculados a Deus, não há mais obstáculo, temos um relacionamento vertical com o Senhor, agora nós podemos ter um relacionamento restaurado entre nós. Aí Deus restaura o relacionamento entre homens e homens, mulheres e mulheres, entre marido e esposa, entre pais e filhos, através de Jesus Cristo. Irmãos, não há relacionamento saudável, duradouro, entre homens, se não for primeiro restaurado o relacionamento do homem com Deus. É impossível. Por isso que há tantos problemas que nós temos visto em relacionamentos. Tantas pessoas fazendo o que não deve, falando o que não deve, agindo de forma egoísta, não pensando em ninguém, pensando em si mesmo. Por isso que os governantes acabam destruindo uma nação. Por isso que as pessoas não respeitam as outras pessoas. Por isso que acontecem tantas desgraças nesse mundo devido à falta do entendimento e do relacionamento restaurado com o seu Criador. Automaticamente os homens se tornaram egoístas, briguentos, eles se defendem, eles jogam a culpa um em cima do outro, ninguém é culpado e assim por diante. E as coisas estão aí como elas estão e nós estamos sofrendo com isso. Inicia-se
o problema de relacionamento, esse problema é resolvido com Jesus. Diz a Bíblia em 1 Timóteo 5,2, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora, para manter esse relacionamento com Deus, não depende de Deus. Jesus fez a sua parte. O que nós precisamos é ter uma vida de oração. Amém, não? Uma vida de leitura da palavra. Uma vida de comunhão entre nós, na igreja de Jesus. Nós precisamos buscar a Deus. E não é buscar a Deus 2 vezes por semana, quarta e domingo. É buscar a Deus todos os dias. Eu digo para as pessoas, queridos, que vêm aqui no gabinete. Então, se você vier no gabinete, talvez você vai ouvir o que você não gostaria. Então, pensa bem antes de vir no gabinete, né? Por quê? Porque as pessoas vêm e eu pergunto assim, como é a sua vida devocional com Deus? Ah não, quando eu vou para o trabalho eu fico ouvindo uma música, amém, glória a Deus. Eu fico ouvindo a Bíblia lá no carro, amém, glória a Deus. Mas nada vai substituir o seu tempo onde você fecha a porta e tem um tempo com Deus. Onde você vai ler a palavra, onde você vai dobrar os seus joelhos e clamar aos céus e falar, meu Deus, eu preciso do Senhor. Irmãos, a nossa vida, ela parte do nosso secreto para fora. Primeiro nasce no nosso quarto de relacionamento com Deus. Então, amanhã, acorde um pouquinho mais cedo. Ah, mas eu não tenho tempo, pastor, mas tem tempo para ficar no WhatsApp. Tem tempo para ver as coisas no Instagram. Tem tempo para assistir um filme. Tem tempo para ir na lanchonete. Tem tempo para conversar com os amigos. Mas por que não tem tempo com Deus? E a falta do relacionamento com Deus afeta diretamente o nosso relacionamento com o próximo. Eu vou dizer algo para você nessa noite, guarde. Ninguém que está bem com Deus, que tem um relacionamento vertical, harmônico, constante, está em paz com Deus, vai ter problemas de relacionamento com os outros. Porque uma vez que você está bem com Deus, você está bem consigo mesmo. E se você está bem com você, dificilmente você vai brigar com as pessoas. Você vai desentender com elas. E se isso acontecer, automaticamente você vai, no mesmo momento que você destemperou, falou alguma coisa, fez alguma coisa errada, você vai reconhecer. E você vai dizer, Senhor, me perdoe. Você vai dizer para a pessoa, me perdoe, eu errei. Eu não deveria ter falado o que eu falei, não deveria ter feito o que eu fiz. Então o nosso relacionamento com as pessoas depende diretamente do nosso relacionamento com Deus. E aí nós entendemos a seguinte coisa. Uma pessoa briguenta que briga com todo mundo, uma pessoa que não se acerta com as pessoas, é porque está mal com Deus. Porque se estivesse bem com Deus, não estaria brigando com as pessoas. Não é assim? É interessante que o relacionamento entre Adão e Eva e entre os homens começa, e eu já disse isso, com a restauração do nosso relacionamento com Deus. Colossenses 3,14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que nos vincula à perfeição é o amor. Então agora o Espírito de Deus é derramado no meu coração, ele vem, ele me enche de amor. Se eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio de amor. E aí como é que eu vou fazer algo contra alguém se eu estou cheio de amor de Deus pelas pessoas? Impossível. Não há como. A Bíblia fala de 2 pessoas que cumpriram com o propósito da criação do homem. Gênesis capítulo 5, verso 22, diz assim, andou Enoque com Deus. O que Enoque fez? Andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque, diga assim comigo, foram 365 anos. Quantos anos? Quem quer viver 365 anos? Andou Enoque com Deus pela segunda vez e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse homem, Enoque, ele era um dos descendentes de 7 filhos de Adão. E 7 foi aquele filho que ficou no lugar do Abel, que foi assassinado por Caim. Aí Adão e Eva teve 7, e de 7 nasceu Enoque. E Deus olhou para Enoque e diz assim, qual é a história de Enoque? Enoque andou com Deus.
Enoque viveu 365 anos, num tempo em que as pessoas, diz a Bíblia, vivia 600 anos, 500 anos, 400 anos. Metusalém mesmo viveu 960 e tantos anos. Foi o homem mais velho da Bíblia. Ah, pastor, mas a contagem, não. Vamos ficar com o que está escrito, amém? Se a gente for ficar questionando essas coisas, a gente não vai caminhar. O que eu estou dizendo é que ele viveu 365 anos. Quantos dias tem um ano? 365 dias. Significa o quê? Que Deus está te convidando, me convidando para andar com Ele 365 dias por ano. Esse é o convite. E Deus olhou para esse homem, um homem que andava com ele, e falou assim: não dá para esse homem ficar na terra, eu quero esse homem aqui em cima. Foi lá e pegou Enoque e levou para ele. Não diz que Enoque morreu, diz que Enoque já não existia, porque o Senhor o tomou. Não sabemos muito bem o que aconteceu. Mas existe um outro homem, em Gênesis capítulo 6, que diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Qual é a história de Noé? Qual é o histórico dele, o currículo de Noé? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Ó o currículo desse homem, justo e o quê? Íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Justo e íntegro, dois pontos, ponto e vírgula. Noé andava com Deus. Ora, irmãos, nós vemos aqui agora também um dos descendentes, né? Descendentes de Enoque, inclusive, aí vai indo, né? Da mesma raiz lá, esse homem no meio de uma geração pervertida e corrupta, ao ponto de Deus olhar e falar assim: olha só o estado dessa humanidade. A geração toda, a humanidade estava corrompida por causa do pecado, e Deus olha para um homem justo e íntegro, no meio dos seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele falou assim: não, eu vou destruir toda a terra, porém, eu vou salvar Noé e a sua família. Noé mais 7 pessoas, 8 pessoas. Noé constrói a arca, e Noé foi lá e construiu uma arca. Deus traz todos os animais, um casal de cada animal, coloca dentro da arca e faz chover chove 40 dias e 40 noites, e aí todo mundo morre. Acaba novamente a história do homem, recomeçando com Noé e a sua família. Mas nem bem recomeça. Noé vai lá, as águas abaixam, Deus fala para abrir a porta, ele sai da arca, e aí acontece algumas coisas muito importantes aí, a partir desse momento. Mas, irmãos, qual é a expectativa de Deus a teu respeito e a meu respeito? É que nós andemos com Ele, que nós andemos no Espírito, que nós façamos a sua vontade, que nós estejamos onde Ele quer que nós estejamos, que nós falemos aquilo que Ele quer que nós falemos. Assim, o meu sonho, irmãos, é falar assim: meu Deus, eu quero ter o coração desses homens. O Senhor olhar na humanidade toda e olhar para mim e me achar como alguém que anda com o Senhor. Ou melhor ainda, o Senhor olhar para a humanidade, olhar para mim e falar assim: vem cá, e me chamar para estar com Ele. Quantos querem isso em nome de Jesus? Que você some agora, né? Deus te leva. Esse é o maior desejo de Deus, que o homem, de forma espontânea, voluntária e por amor, busque e se relacione com o seu Criador. E a maneira disso acontecer, como eu já disse, é orar, ler a Bíblia, estar aqui na igreja, adorar a Ele. O problema do relacionamento com Deus foi resolvido em Cristo Jesus. Jesus abriu espaço, abriu caminho. Ele é o único mediador que nos leva ao Pai. Amém? Então, é só você. Se você não entregou o seu coração a Cristo, entregue nessa noite. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo vai morar no seu coração. E o relacionamento que estava quebrado é religado a Deus, através de Jesus Cristo, do mediador. A segunda coisa é o relacionamento com as pessoas, né? E relacionamento com pessoas é um desafio. Da mesma forma que nós temos que nos entregar a Deus e confessá-lo como Senhor, para nós
novamente nos ligarmos a Ele, ter um relacionamento com Ele, agora nós vamos nos relacionar com quem nós vemos. O desafio é nos relacionar com alguém que nós não vemos, que é Deus. O outro desafio é nos relacionar com pessoas visíveis, que nós pegamos, que nós sentimos, que nós ouvimos. E como é que nós podemos fazer isso? Lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 4, 8, diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Irmãos, Caim ficou irado. Mas ele ficou irado por quê? Presta atenção nisso. Porque os dois levaram uma oferta ao Senhor. E Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E Caim ficou irado com isso. Relacionamento, irmãos. Como Caim não poderia fazer nada contra Deus, porque Deus é espírito, então ele falou assim: eu vou eliminar o meu concorrente. E não é isso que as pessoas fazem. Anulam as pessoas que ameaçam ela de alguma forma. Não é assim que a gente faz. Deus nos chamou para promover as pessoas e não para eliminá-las. É comum, quando aparece alguém que faz algo melhor do que a gente tenta silenciar essa pessoa. Já ouviu isso? Já viu isso acontecer? A gente silencia, a gente tem autoridade, talvez está acima dela, a gente vê um potencial tremendo na vida daquela pessoa, fala assim: vou deixar crescer, o meu cargo está ameaçado. E aí a gente abafa a pessoa, e alguns puxam o tapete dessa pessoa. É assim em empresa, e muitas vezes na igreja. O meu papel e o teu papel, depois que nós nos convertemos, é pegar as pessoas com talento e jogá-las para o alto e promovê-las. E fazê-las crescer, em nome de Jesus. Mas quando nós temos esse coração de concorrência, irmãos, nós não somos inimigos, nós somos filhos do mesmo Pai, nós servimos no mesmo reino. Amém, não? Eu vejo alguém tocando melhor do que eu, glória a Deus que você toca, cara, eu quero tocar que nem você. Mas aí a gente fala assim: aquele cara lá, rapaz, você não sabe não daquela vida dele. Aí eu vi ele em tal lugar, tal. A gente tenta desfazer daquilo que Deus tem na vida das pessoas. Fale bem daquilo que é bom. E faça aquilo que você tem que fazer. Mas não macule, né? Porque o que aconteceu com Caim? Ele assassinou, irmãos. De bom coração Abel foi para o campo e chegou lá, Caim assassinou. Matou fisicamente. Mas tem pessoas matando os outros, falando mal, desfazendo, desqualificando, arrumando problemas onde não existe, ou potencializando problemas pequenos e eles se tornando gigantescos. Que Deus nos ajude. E aí Deus fala para Caim: cadê teu irmão? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Irmãos, nós somos tutores sim uns dos outros. A palavra tutor aqui no original é guardador, é aquele que vigia, é aquele que protege. Amém, não? Nós somos filhos de um mesmo Pai, pertencemos ao mesmo reino, que é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então nós temos mesmo que proteger uns aos outros, é guardar a vida um do outro. Vira para o teu irmão e diga assim: irmão, eu sou tutor seu. Ele estava dizendo assim: eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão, é ele lá, eu aqui. Não é assim que funciona no reino de Deus. Nós estamos juntos aqui, estaremos juntos em toda a eternidade. Amém, não? Então, se você não se dá bem com o irmão em Cristo, é melhor você acertar essa história. Essa série de mensagens nasceu de Hebreus 12, 14. Quando lá em Hebreus 12, 14, fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, está escrito na palavra, Hebreus 12, 14. Seguir o quê? A paz com quem? Com todos. Isso fala de relacionamento. Se depender de você, tenha paz. Quanto depender de você, quantas vezes depender de você, tenha paz. Mas aí a pessoa não faz o que eu gosto, sabe o que eu faço? Eu empurro ela de escanteio, ao invés de resgatá-las.
Sabe, uma pessoa que tem problema de relacionamento é porque tem um problema interior que precisa ser resolvido. Deus precisa ajudar essa pessoa, e quem sabe você vai ajudá-la. E ele diz, e a santificação, sem a qual, quer ver Deus? Quer ver Deus? Então vira para o teu irmão e fala assim, então, me ama, querido, é melhor você me amar. É melhor você gostar de mim. É bom para você. E a santificação fala daquilo que às vezes ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Mas eu me mantenho santo, puro diante de Deus. Isso é para um segundo momento. Nós vamos continuar essa série de mensagens, depois, terminando essa primeira parte, vamos caminhar para uma segunda parte. Porém, ele está dizendo lá, não sei, acaso sou tutor? Sim, somos tutores, somos guardadores, somos protetores uns dos outros. E aí acontece algo tremendo no dilúvio. Aconteceu que depois de mais de 300 dias a arca para, Noé sai da arca. A primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca, diz a Bíblia lá em Gênesis 8, levantou Noé um altar. Levantou o que, igreja? Um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Interessante, irmãos, olha aqui. A primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é levantar um altar e oferecer sacrifícios, e diz a Bíblia, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Deus começa a olhar para o homem de uma forma um pouco diferente. E o altar fala de entrega, o altar fala de renúncia. Irmãos, não há relacionamento com Deus sem renúncia. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para me relacionar com Deus. Se você for a Cristo e for assim, Deus, eu vou até o Senhor, mas não abro mão de nada na minha vida, você não vai conseguir. Não vai ter como você se relacionar com Deus sem renúncia. Altar fala de morte, de sacrifício. E é interessante que isso tudo está alusivo ao que iria acontecer. Quando Jesus foi à cruz, lá para frente, ele morreu numa cruz e esse era o altar de sacrifício. Jesus foi sacrificado na cruz, como nós comemos e bebemos essa ceia nessa noite. O sangue dele foi derramado. E Deus viu aquilo ali, e ele falou assim, agora eu posso me relacionar com o homem, porque o sacrifício definitivo foi feito, o cordeiro sem defeito foi oferecido, o véu foi rasgado. Amém, não? E aí Deus fala mais no capítulo 9, estabeleço a minha aliança, a minha o que, igreja? A aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e todos os seres viventes. E ele colocou um arco nas nuvens, e quando você ver um arco, que é chamado de arco-íris, você vê esse arco, você vai lembrar que um dia lá atrás, na época de Noé, Deus estabeleceu um pacto, uma aliança. Após o altar, há uma aliança. Jesus morre na cruz, é o sacrifício de Deus a Deus, e agora ele estabelece uma nova aliança, a nova aliança do meu sangue, que é dado por vós. E é interessante, queridos, que todo pacto, toda aliança tem um sinal. O sinal da aliança com os homens de que a terra não seria inundada novamente, o ser humano não seria dizimado através do dilúvio, está lá nos céus. Esse tempo atrás, viajando, era uma tarde, e tinha um arco-íris que eu nunca vi na minha vida, tão lindo e tão nítido, que eu parei no acostamento e eu tirei uma foto. Isso, e eu coloquei assim, esse arco está no meu WhatsApp, eu disse assim, esse é o pacto de Deus com os homens. Pacto, aliança. O que Deus queria dizer agora, não só foi feito o sacrifício, vocês podem se relacionar comigo, mas existe uma aliança entre eu e vocês.
Então, nesse tempo, o pacto foi lá, foi um arco. Na época de Jesus, hoje para nós, é o batismo e a ceia, que significa o pacto de Deus com os homens. Ah, você creu, eu criei, então agora, querido, eu vou me batizar. Amém, não? O Jorge batizou, no último batismo. Amém, não? E entrou como se chama? A Milena junto com ele, para nos sinais dizer o que estava acontecendo dentro daquela água, e ele foi batizado. Esse é um pacto, esse é uma aliança estabelecida. A segunda aliança está aqui. Todos os meses nós comemos o pão, bebemos o cálice, dizendo: o Senhor tem uma aliança conosco e eu tenho uma aliança com o Senhor. Mas nós temos uma aliança entre nós, por causa desta aliança. Comemos o mesmo pão e bebemos o mesmo cálice. Amém, queridos? Nós temos uma aliança com o Senhor, Ele tem conosco, mas eu tenho uma aliança com você, através do sangue do Cordeiro. E essa aliança não vai acabar. Nós vamos estar juntos por toda a eternidade, em nome de Jesus. Altar fala de renúncia e entrega, e que precede a aliança, o pacto de Deus com o homem. Amém? O nosso maior desafio, eu penso que o nosso maior desafio nesta vida é desenvolver e manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Primeiramente com Deus e depois entre nós. Um relacionamento saudável com Deus é um relacionamento saudável entre nós. Amém? Isso exige algumas coisas que eu vou terminar falando. Em Colossenses capítulo 3, no verso 12, se você puder abrir aí agora, Colossenses 3,12, diz assim a palavra: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos do que, gente? Misericórdia, que mais? De bondade, que mais? Humildade, que mais? E de longanimidade, verso 13. Suportai-vos uns aos outros. Depois o quê? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse versículo, esse pequeno texto, ele está explicando como nós podemos viver harmonicamente entre nós. Em primeiro lugar, o amor esteja acima de tudo isto. Acima de tudo isto esteja o amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor está aí dentro. Você que tem o Espírito Santo, o amor de Deus está aí. Amém? É só você liberar esse amor. Em nome de Jesus. Me capacita, Deus. Assim, não, já está aí. Me dá mais amor. Não, você tem o Espírito Santo, já está aí. É só liberar esse amor. Haja conforme Ele, em nome de Jesus. Esse amor é o amor altruísta. É o amor que não pensa só em si. É o amor que pensa no próximo. Eu gosto muito da palavra altruísta porque ela fala de alguma coisa que eu não quero só para mim. Eu quero para você, para o outro também. O que Deus tem me dado, eu quero para você. E quero para você até mais daquilo que Deus tem me dado. E eu fico feliz quando você alcança. Isso é o amor altruísta, é o amor sacrificial. É o amor perdoador. Não há relacionamento se não houver perdão. Onde eu firo você, você me perdoa, você me fere, eu te perdoo, e nós não tocamos mais no assunto. Esquecemos essa história, e não ficamos relembrando disso o resto da vida. Aí daqui a pouco, entre marido e mulher, há um problema. Aí a mulher fala assim: bem, você fez isso aqui. Ah, mas também você fez isso, e desenterra, irmãos, toda uma coisa para trás, que ela já pensou que tinha passado, mas ainda está lá na mente, guardando. Você fez isso, você fez aquilo outro, você fez... Irmãos, Deus não lembra do nosso pecado. Quem somos nós para ficar lembrando do pecado das pessoas do passado? Que Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus, a perdoar, entregar e esquecer, e descansar em Deus, porque a justiça vem dos céus. A justiça vem de Deus, não vem da minha ira, do meu desejo
de que seja retribuído. Não há relacionamento sadio se não houver paciência. Tem que ter paciência, aguarda, calma. Diga assim, calma. Calma. Todas as vezes que nós agimos precipitadamente, nós vamos errar e pecar. Espera um pouco para falar. Calma. Amém, não? Que Deus nos ajude a dominar o nosso ímpeto, as nossas razões, os nossos argumentos, e acalmar, e aguardar. Porque o tempo, irmãos, é amigo nosso. Mas nós temos que esperar as coisas acontecerem. Calma. Longanimidade, não há relacionamento sadio sem longanimidade. É eu não perder a perspectiva de que Deus pode mudar aquela pessoa, aquela situação. É eu não perder o ânimo. É eu não desanimar e não desistir. Não há relacionamento sadio se não houver misericórdia, afetos de misericórdia. Não há relacionamento sadio se não houver bondade, que as pessoas possam olhar nos seus olhos e enxergar aí bondade, e não crítica, e não acusação, em nome de Jesus, porque eu e você não fomos criados por Deus para acusar. Chega de Satanás que já nos acusa, dia e noite diante de Deus. Não há relacionamento sadio se não houver humildade, quebrantamento. Cesse as justificativas. Pensa comigo. Se quando Deus estava andando pelo jardim, Adão, onde você está, Adão? E Adão tivesse chegado, ao invés de falar que foi a Eva, e a Eva falar que era a serpente, e tivesse chegado diante de Deus, se ajoelhado e falar: Deus, eu pequei contra o Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E a Eva falou: Senhor, a culpa é minha, a culpa é nossa. Senhor, muda isso, o que o Senhor pode fazer, o que eu tenho que fazer? Nós não sabemos o que isso poderia, que rumo isso poderia dar. Mas nós sabemos que jogar a culpa um no outro não funcionou. Sim ou não? E nós estamos sofrendo até hoje por causa disso. Então, cada um assuma a sua responsabilidade. Amém, não? Quantos casais eu já aconselhei nesse gabinete, onde as pessoas ficam jogando a culpa um em outro. Se ninguém faz ninguém feliz, irmãos. É o Espírito Santo que te faz feliz. A pessoa que vive ao seu lado é apenas um complemento da tua felicidade. É interessante, alguém me chamou a atenção hoje, que a decoração da nossa ceia aqui é com limão. Já percebeu ou não? É limão cortado, é limão inteiro. Eu falei: Deus, por que limão? E aí uma pessoa me chamou a atenção: pastor, limão. Eu falei: é verdade. Sabe por quê? Diga para o teu irmão assim: porque você é o açúcar dessa limonada. Amém, não? Quem quer ser o açúcar da limonada? A vida já é azeda, irmãos. E Deus colocou você e eu, se é o gotinha lá, dietético ou não, o importante é que vá adoçar. Amém, não? Nós temos que nos portar como alguém que vai amenizar situações, que vai enfrentar sim as situações para resolvê-las, mas nós vamos apaziguar as situações e não jogar lenha na fogueira. Amém, não? Estava ouvindo a história de uma pessoa, alguém chegou e falou assim: você viu o fulano, tal coisa? Eu falei assim: não vi não. E mudou a conversa, e a conversa foi para um outro lado e acabou o problema. Porque ela queria que aquela pessoa endossasse o que ela estava falando, para virar ali uma maledicência. Deus te levanta nessa noite como um apaziguador para mudar as conversas. Amém, não? Queridos, olha aqui para mim, eu estou terminando. Sabe por que muitos filhos de crentes não estão na igreja? Porque fala-se mal da igreja na mesa do almoço, do jantar, na sala. Fala mal do pastor. Fala mal dos irmãos. Ao invés de guardar os nossos filhos disso, até eles terem maturidade para entender
a gente vai expulsando os nossos filhos da igreja. Aí daqui a pouco o menino cresce e fala assim, se igreja é isso, eu vou lá para a gangue minha que é melhor. Pelo menos eles me amam mais. E muitos filhos de crentes estão aí fora. Sabe por quê? Porque dentro de casa não tomou-se o cuidado de saber o que falar e como falar. A igreja, irmãos, ela tem problemas, sim ou não? Mas ela é de Deus. É a noiva de Jesus. Amém? Não vamos dizer que aqui é uma maravilha. Há pessoas, e nós temos as nossas diferenças, mas temos algo que nos une. Irmãos, nós somos por um reino só. O que nos une é o reino de Deus. Então, que você seja aquela palavra que vai dar um sorriso, né? Estava contando hoje de manhã, eu fui no shopping com a minha irmã, e eu fico perdido no shopping. Eu não sei se você se perde, mas eu me perco em shopping. Uma vez eu fui lá no Dom Pedro, coloquei meu carro num daqueles braços lá, não sabia onde estava. Imagina como que acha o carro ali. Senão o Espírito Santo me ajudando, né? Então a Jardine é meu guia. Ela fala, não, é aqui. Eu falo, tá bom, é aqui, eu vou lá. E sempre acerta, né? E aí eu fui pedir uma informação para um desses seguranças. Eu falei, onde que é a loja tal? Eu falei, a loja tal é lá. Aí nós saímos, fomos para lá, né? Ela virou para mim e falou assim, simpático, né? Irmãos, vamos sorrir em nome de Jesus. Vamos ser calorosos. Vamos demonstrar o calor daquilo que o Espírito Santo nos aquece. Vamos abraçar, vamos socorrer. Vamos apertar a mão, vamos dar um presente. Amém, não? Vamos presentear. Não precisa ser uma coisa cara. Só de você ter lembrado de mim. Amém, não? Aí chega o marido com um presente em casa. Fala, bem, olha o que eu ganhei. Coloca em cima lá, fala assim, eu vou deixar aqui em cima da nossa estante. Ela olha e fala assim, mas que porcaria é isso aqui? Isso aqui é negócio de 1,99 aí? Ele fala, não, isso aqui a pessoa lembrou de quem? De mim. Amém, não? Não é o valor em si, é a consideração. É o carinho, o afeto. É quando você liga para alguém, querido, vê se alguém faltou aqui hoje. Pega o teu celular e fala, eu não te vi hoje à noite na igreja. Faz isso em nome de Jesus. Por isso que eu tenho falado, vai cumprimentar alguém que você não conheça. Não deixe ninguém sozinho. Ninguém pode ficar sozinho aqui. Nós estamos numa família, né? Não há guetos aqui dentro. Nós somos uma família só. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero encerrar com isso aqui. E a frase que eu coloquei foi assim: algo muito maior define os nossos relacionamentos. É o reino de Deus, o nome de Jesus e a sua honra. Quem entendeu? Algo muito maior, diga assim comigo, algo muito maior define os nossos relacionamentos. É o nome de Jesus, a honra de Jesus e o nome dele. Amém, não? Então, por causa do nome de Jesus e da sua honra, preserve os seus relacionamentos. Tome cuidado com os relacionamentos. Ame as pessoas. Uma pessoa destemperada porque ela precisa de ajuda. Uma pessoa que fala demais, ela precisa de ajuda. Uma pessoa que fala muito mal dos outros precisa de ajuda. Uma pessoa que ofende, ela precisa de ajuda. É porque ela não está bem. Amém, não? Já viu alguém feliz ficar agindo dessa forma? Não age, irmãos. Mas você tem tudo aí dentro do teu coração, que é o Espírito Santo. Vamos orar, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza. Romanos capítulo 12, verso 17 e 18 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Não faça mal àquele que te fez mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se esforce para fazer o bem a todos os homens. E se possível, quantas vezes depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de mim, eu tenho paz com você. Não há problema.
eu engulo a afronta. Não há problema. Eu deixo isso nas mãos de Deus. Com seus olhos fechados, por gentileza. Você pode estar com seus pensamentos indo longe. Quem sabe você está pensando assim, é porque você não conhece essa situação, pastor. Mas Deus conhece. As pessoas apedrejaram Estevão. E Estevão não se deixou levar pelas pedras. Mas ele disse: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Jesus foi cuspido, foi crucificado. Provavelmente por aqueles que foram curados, quem sabe por ele, que ouviram do reino de Deus através dele. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ajuda-nos a ter o teu coração, Jesus, a tua firmeza, em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender sobre esse amor que vence todas as ofensas, que vence todas as diferenças. Abre o nosso entendimento para entender sobre a aliança, porque a palavra de Deus diz em Hebreus: pois os homens juram por aquilo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Ele está dizendo que o pacto, a aliança, ela vence a contenda. E o resultado disso, quando Jesus faz a sua oração maravilhosa em João 17, ele ora por nós. Quando ele fala assim: Pai, eu quero que eles sejam um como Tu és. Ó Pai, nós somos um. E se eles forem um, o mundo vai crer que Tu me enviaste. Então depende dos nossos relacionamentos, para que o mundo que está aí fora creia que o Pai enviou a Cristo, seu Filho, ao mundo. Em nome de Jesus. Se há alguma coisa no teu coração contra alguém, é a hora de você entregar isso nas mãos do Pai, apaziguar o teu coração, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem enchendo o nosso coração desse amor, dessa graça, dessa bondade, dessa longanimidade, de paciência, de perdão, de humildade, Senhor, de mansidão, porque a terra, diz lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, os mansos herdarão a terra é dos mansos. O Senhor foi manso, humilde de coração. O Senhor foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Moisés só conseguiu tirar o povo do Egito e levá-lo a Canaã porque ele era o homem mais manso da terra. Fala: Deus, me dá essa mansidão, a tua mansidão, Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a sorrir, a abraçar, a não julgar, porque Jesus, o Senhor disse que não veio julgar, só veio salvar. Mas aquilo que não é bom para você, saia fora e não adote como estilo de vida e como pensamento e como valor na sua vida, em nome de Jesus.